tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje é a nossa quinta videoaula e o assunto é resenha crítica. Gente, vou logo avisando que esse assunto será dividido em parte 1 e parte 2. Por quê? Porque esse assunto, resenha crítica, ele exige uma explicação muito maior, já que é um tipo de texto com que vocês não têm muito contato, certo? Então a gente vai ter que dividir, já que a gente vai entrar em uma outra dimensão da linguagem, que são os textos argumentativos. Por isso, pegue seu caderno, pegue seu lápis, pegue tudo que você precisar, anote o que você entendeu e anote também as suas dúvidas para que você possa ir lá no YouTube e tirar as suas dúvidas comigo. Então, preste bem atenção nessa aula. Gente, para início de conversa, eu gostaria que vocês parassem essa videoaula e fossem lá na página 89 do módulo 1 de vocês e lessem esse texto, Pessoas, Universos e o Céu no Andar de Baixo, que foi feito pela Carla Antunes. É um texto pequenininho, ele foi retirado de um fanzine, tá certo? Cujo título é Cinema. E ele vai trazer uma resenha crítica. Então eu gostaria que vocês parassem o vídeo, fossem lá, dessem uma lida, observar as principais características do texto, do que é que o texto trata, como é que ele foi construído, as suas divisões entre parágrafos, se ele é diferente dos textos com que a gente estava acostumado antes, certo? Então, vamos lá fazer a leitura. E aí, galera, gostaram do texto? Eu particularmente amei. Esse texto que vocês acabaram de ler é uma resenha crítica da obra O Céu no Andar de Baixo. Então, a aula de hoje ela vai se debruçar na explicação de o que é uma resenha crítica, qual é o seu propósito, quais são os seus leitores e onde esses textos eles podem ser encontrados. Quais são as suas principais características e por que nós devemos estudar esse tipo de texto. Mas, para início de conversa, vamos ficar no texto Pessoas, Universos e o Céu no Andar de Baixo, da Carla Antunes. O principal objetivo, gente, dessa resenha é indicar o curta-metragem O Céu no Andar de Baixo. E, além disso, divulgar algumas informações sobre ele. Podemos observar no trecho, lá do meio para o final, quando ela diz um curta de 15 minutos dirigido e escrito pelo mineiro Leonardo Catapreta, o qual fez parte da Mostra Nacional de Curtas do Dia, que é o Dia Internacional da Animação do ano passado. Então esse trecho ele está lá no texto que vocês acabaram de ler e eu vou fazer alguns comentários sobre esse texto. Primeiramente, ela é muito genial, porque ela inicia com uma discussão a respeito das pessoas e o universo, falando que cada pessoa é um universo e esses universos eles vão se relacionando um com o outro e, pelas palavras dela, esses universos geram redes super complexas de vivências e de pontos de vistas. Ou seja, como as pessoas, que cada uma tem um universo, elas vão se relacionar e misturar esses universos e assim formar o que hoje nós conhecemos por sociedade. É claro que ela utilizou de umas palavras diferentes, mas o objetivo dela foi falar sobre isso. Além disso, gente, ela vai tomar o cinema como base para essa explicação do objetivo que ela quer falar. Do cinema, primeiramente, depois sobre o mundo do cinema e, por fim, a obra O Céu no Andar de Baixo. Então ela faz toda essa contextualização. E ela é tão inteligente no texto porque ela coloca alguns trechos que são maravilhosos e algumas informações para quem não conhece o mundo do cinema passa a conhecer um pouco deles. Um exemplo de informação é que o cinema ele foi lançado há 117 anos atrás. Ou seja, é muito tempo, não é verdade? Então, galera, a resenha crítica ela vai
adicionando essas informações para que as pessoas saibam do que está acontecendo. Outra coisa que ela coloca, que eu acho perfeito, eu acho lindo demais, é quando ela diz assim, ó, as possibilidades de formas e conteúdos que uma obra cinematográfica pode possuir são intermináveis. Por quê? Por que que ela diz isso? Por que que ela coloca isso? Gente, os milhares de filmes que já foram produzidos, todos eles, em algum momento, vão atravessar por uma temática comum, certo? Ou seja, alguns vão falar sobre ficção científica, alguns vão falar sobre romance, alguns vão ser de terror, outros de suspense, ação e aventura, e por aí vai. Mas sempre vai existir essa roda gigante que sempre vai mostrar esses filmes e as pessoas sempre vão estar interessadas nessas histórias. Então, o cinema é um produto cultural que nunca acaba assunto. E mesmo que um dia pudesse acabar, as pessoas ainda continuariam a assistir os filmes que são produzidos. Interessante, né? Então, tudo isso aqui a Carla Antunes, ela discutiu de uma forma muito simples e muito bonita. Eu achei a escrita desse texto muito bonita. Mas, passando ao que interessa, tá, gente? Nós vamos falar um pouco agora da resenha crítica em si, tá? Em algum momento eu vou voltar para o texto da Carla Antunes para mostrar a vocês quais são os pontos que aparecem aqui, beleza? Então vamos lá. Gente, a resenha crítica, ela tem como propósito descrever, resumir ou comentar uma obra artística ou cultural, expressando opiniões sobre a produção. Ou seja, aqui a gente vai ter 3 palavrinhas que vão dizer exatamente o que é uma resenha crítica. Descrição, resumo e crítica, tá? Por quê? Porque, gente, a resenha crítica, ela vai ter que descrever a obra, mas não é qualquer descrição. Não é uma descrição longa, é uma descrição curta, por isso que é um resumo, tá certo? Além disso, ela vai comentar sobre a obra de acordo com o que achou, quais são as suas opiniões sobre isso e, sobretudo, a crítica, tá certo? Toda resenha crítica, ela tem que ter uma crítica. Isso é inevitável. Se eu escrever uma resenha crítica e não colocar a minha crítica sobre o filme, sobre o livro, sobre a série, sobre a peça de teatro, sobre o capítulo da novela, ou até mesmo o capítulo do livro, ou um livro por inteiro, tá? E se eu não fizer a minha crítica, nada mais será com outras palavras, aquele texto não será uma resenha crítica. Pode até ser uma resenha, porque pode descrever ou resumir, mas não será uma resenha crítica porque não contém crítica. Ou seja, para nós escrevermos uma resenha crítica, nós devemos colocar a nossa crítica lá. Por outro lado, gente, embora a resenha crítica ela tenha por objetivo de resumir ou comentar sobre a obra artística, ela não pode dar muitas informações sobre a obra. Por quê? Se ela fizer isso, ela vai fazer o que muitas pessoas não gostam, que é dar spoiler. Então, uma resenha crítica ela precisa conter um certo grau de informações. Não precisa passar demais, porque se passar demais vai acabar fazendo com que o leitor da resenha não assista, não veja ou não leia aquilo que foi resenhado, tá certo? A Carla Prata, ela faz isso de uma forma muito perfeita, tá certo? Ela descreve a obra, ela resume a obra, ela comenta sobre a obra, mas ela de forma alguma ela dá muitos spoilers, tá? Como ela diz aqui, ó, no terceiro quadrinho que tá nessa parte de cima, ela diz assim, ó, são minutos de muita sensibilidade, delicadeza e ao mesmo tempo extrema profundidade, desde os traços frágeis dos desenhos, da animação, até a atmosfera criada pela trilha sonora. Cores sutis, ritmo lento. Ou seja, ela faz uma descrição da obra, mas em nenhum momento ela diz o que está acontecendo ali, tá? Ela só vai dar características das impressões que ela teve ao assistir o curta-metragem O Céu no Andar de Baixo, beleza? Então, galera, passando para o próximo tópico, para deixar bem definido isso, um objetivo de uma resenha crítica é que os interlocutores, ou seja, aquelas pessoas que estão lendo ou ouvindo essa resenha crítica,
leia um livro, assista ao filme, veja a peça e etc. Por aí vai. Quando se expressa sua opinião, o autor de uma resenha crítica usa argumentos e recursos linguísticos para convencer o interlocutor, leitor ou espectador, de suas ideias. Então, galera, a resenha crítica, ela é um texto argumentativo, ou seja, é um texto em que ele vai ser construído com base e com o propósito de convencer o leitor acerca daquilo que está sendo dito. Ou seja, um texto argumentativo é um texto que ele é construído para convencer as pessoas que estão lhe lendo ou lhe ouvindo de que suas ideias elas são verdadeiras, que as suas ideias são concretas. Então, por isso que uma resenha crítica é um texto argumentativo. Vocês devem estar achando super estranho agora e eu super entendo vocês. Por quê? Muitos poucos textos argumentativos passaram por vocês. Então, este é o primeiro texto argumentativo do nosso ano, tá? A gente viu um pouco da reportagem que aparece alguns traços argumentativos, mas não é tão grande como a resenha crítica, tá? Então, a gente vai passar a explicar melhor o que são esses textos argumentativos, em especial a resenha crítica, já que é o texto que a gente está usando como base, tá? Mas eu quero dizer para vocês que os leitores de uma resenha crítica são todos os leitores que desejam saber um pouco sobre a obra e as impressões de alguma pessoa que já assistiu ou já a leu antes, tá? Então, uma pessoa que gosta de cinema, que quer ver algo sobre um filme, ver uns comentários, ouvir umas críticas, ela, antes de assistir ao filme, ela busca a resenha crítica para ela se embasar. E muitas vezes, gente, a resenha crítica, ela dá uma inspiração para uma pessoa assistir, ver, ler algo, tá certo? Outra coisa, gente, a gente pode encontrar as resenhas críticas, muitas vezes, nos meios digitais, sobretudo em sites que falam de obras artísticas, como os livros, os filmes, as séries. Então, existem vários sites. Tem o Adoro Cinema, que fala sobre séries e filmes, e é um site que eu amo de paixão. Sempre que eu assisto a um filme ou quero assistir a algum, eu vou lá para ver o que os produtores do site falaram e assim eu ter um pensamento mais amplo sobre o filme ou a série. Como também, gente, no YouTube, especialmente, tem os booktubers, tá? Os booktubers que fazem essas resenhas críticas dos livros que eles leram. Ou seja, lá está em formato de vídeo, tá? Mas não deixa de ser uma resenha crítica, tá? E por que, e respondendo a pergunta que eu fiz a vocês no início, por que é importante a gente estudar uma resenha crítica? Por quê? Embora vocês não tenham tanto contato com esse tipo de texto, é importante vocês conhecer, porque de alguma forma vocês vão lidar ou com esse texto específico, a resenha crítica, quando vocês quiserem assistir um filme, ver uma série, ver uma peça ou ler um livro, vocês forem atrás, como também já é um grande passo para que nós possamos compreender melhor como opera um texto argumentativo que contém um propósito de convencer o leitor ou ouvinte de que suas ideias são verdadeiras ou concretas, tá certo? Então isso é a explicação mais básica que eu posso dar a vocês agora sobre a resenha crítica. Mas ainda tem muita coisa para a gente falar, tá certo? E a última coisa que, nessa primeira parte da nossa aula, eu tenho que explicar para vocês é sobre a questão do parágrafo. Gente, é uma das coisas mais complicadas que existe no mundo, é a gente construir um parágrafo. Por mais que seja fácil, muitas pessoas não sabem construir um parágrafo. Por quê? A primeira ideia é de que um parágrafo, um texto, ele tem que ter uma quantidade fixa de linhas por parágrafos. Como assim? Se no meu primeiro parágrafo eu fiz 5 linhas, o segundo, terceiro, quarto, quinto, o resto que sobrar também tem que conter uma média de 5 linhas, no máximo 6 ou 7. Muitas pessoas têm ideias disso, tá?
Mas, galera, eu tô aqui para dizer a vocês que não é assim que a gente constrói um parágrafo. Primeiramente, um parágrafo é uma unidade de composição de um escrito, ou seja, de algo que foi escrito, em que se desenvolve e explana determinada ideia central, a que geralmente se agregam a outras. Ou seja, quando a gente vai construir um parágrafo, a gente tem que ter a ideia, a ciência de que aquilo que nós vamos colocar em um parágrafo é somente uma ideia central. E Daniel, o que diabo é uma ideia central? Gente, uma ideia central é o ponto específico que você quer escrever ali. É um assunto específico, não são vários assuntos específicos em um só parágrafo, tá certo? Cada parágrafo ele tem um assunto específico e muitas vezes um assunto não é tão importante e ele merece menos linhas, tá? E as pessoas, por acharem que tem que ter 5 linhas, colocam informações que deveriam estar em outro lugar e não naquele parágrafo. Como eu falei para vocês, cada parágrafo deve ter apenas uma ideia núcleo, tá? Vou já mostrar para vocês como isso acontece, beleza? E um parágrafo deve ser constituído de uma ideia núcleo, posteriormente uma ideia secundária e depois uma conclusão. Nem sempre um parágrafo vai ter isso tudo, tá, galera? Às vezes vem só a ideia núcleo, com umas ideias secundárias, sem a conclusão, ou vem com a conclusão e sem as ideias secundárias. Mas o principal é ter esta ideia núcleo. Se não tiver a ideia núcleo, não é o parágrafo. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, no texto de vocês vai ter, tá, um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, tá? Ou seja, cada um desses tem por objetivo contar uma história. Ou contar uma história não, falar sobre uma ideia núcleo. Aqui é descrever sobre as pessoas, o universo e o cinema. Aqui ela vai tecer algumas informações a mais sobre o cinema. E no último parágrafo ela vai descrever e comentar a obra O Céu no Andar de Baixo. Então, cada parágrafo desse tem por objetivo explicar uma ideia núcleo, tá certo? Mas, gente, voltando para o texto que vocês leram na aula passada, que é sobre o Chico Science, lá do Fred 04, tá? Eu gostaria de explicar para vocês como é que ocorre essa ideia núcleo, tá? As ideias secundárias e a conclusão, tá? Gente, aqui de vermelho tá a ideia núcleo desse parágrafo, beleza? Primeiramente eu vou ler completo para vocês e depois eu vou explicando o que cada um desse vai dizer. Vamos lá. Não é exagero afirmar que sua criação suprema, o frontman Chico Science, reformulou para sempre, a partir de um diálogo consciente com a grande indústria de entretenimento planetário, a representação da cultura jovem do Nordeste brasileiro nas grandes esferas de interlocução globais. E o povo dessas bandas, sempre que tem oportunidade, faz questão de revalidar o fenômeno, como aconteceu de forma emblemática poucos dias atrás. Então, isso aqui é um parágrafo lá do texto do Chico Science, tá? E eu vou dizer para vocês que essa parte vermelha é a ideia núcleo, ou seja, o objetivo do escritor de falar naquele espaço do texto, tá? Então, ele quis dizer, nesse parágrafo todo, como o principal, que não é exagero afirmar que a sua criação suprema, no caso do Chico Science, reformulou para sempre a representação da cultura jovem do Nordeste brasileiro, certo? Isso é a ideia central, é isso que ele quer dizer. A importância do Chico Science como modo de representar uma cultura jovem nordestina, tá? Diante de outras esferas de interlocução global. Como assim? Outras esferas da música, o MPB, o rock, o samba, o funk, por aí vai, tá? Então, o Chico Science fez com que o Mundo Beat aparecesse para as outras pessoas. Além disso, gente, o Fred 04, ele não se ateve em dizer somente isso neste parágrafo. Ele colocou uma informação adicional, que o povo dessas bandas sempre tem oportunidade, faz questão de revalidar o fenômeno, como também ele fez uma conclusão. E ele vai dizer:
como aconteceu de forma emblemática poucos dias atrás. Então ele falou sobre o Chico Sainz fazer essa representação, disse que sempre os povos dessa banda têm uma oportunidade, eles vão lá e revalidam o fenômeno, dizem é isso mesmo que a gente quer fazer, e ele dá um exemplo como uma forma de conclusão do que aconteceu dias atrás do evento em que ele compareceu para apresentar junto com o Chico Sainz, tá? Então, gente, essa é a primeira parte da nossa aula. A gente, em seguida, vai continuar na resenha crítica. Entretanto, nós vamos nos ater especialmente no que é um texto argumentativo, sequência argumentativa e também estratégias argumentativas. Parece difícil, mas o tio vai explicar bem direitinho. Então, fique ligado na próxima aula. Fala, galera do sexto ano! Agora nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre resenha crítica. Entretanto, nós vamos ficar agora no processo argumentativo desse texto. Ou seja, nós vamos entender o que é argumentação, os tipos de argumentos e o que é uma sequência argumentativa. Então prepare-se que essa aula vai ser muito massa. Gente, no mundo inteiro, muitas pessoas, todos os dias, argumentam sobre suas ideias, sobre suas convicções, sobre as coisas que elas acham no mundo. E várias são as situações em que o processo de argumentação está embutido. Como, por exemplo, rechinchar, pechinchar, negociar, vender, dizer que algo é melhor, discordar. É claro que existem muitas outras coisas que o processo de argumentação ele está embutido, mas esses são uns exemplos que a gente pode elencar. Como pechinchar. Quando eu vou pechinchar, olha, deixa aí mais barato, ali na outra loja é menor. A gente já está utilizando o processo de argumentação para convencer o vendedor a baixar o preço do produto que a gente quer comprar. Então, gente, dito isso, argumentar é o processo de, por meio de argumentos, guardem essa palavra, e recursos linguísticos, convencer o outro de suas ideias. Ou seja, a gente vai utilizar da linguagem, certo? Para convencer o outro de que nossas ideias são verdadeiras ou concretas. Para exemplificar melhor, eu trouxe um vídeo para vocês. Preste bem atenção como esse processo de argumentação foi construído nesse vídeo. E aí, gente, gostaram do vídeo? Que engraçado, né? Eu achei maravilhoso. Que pena que o boizinho morreu, né? Mas aquele vídeo expressa muito bem o que é o processo de argumentação. Então, galera, os dois bois estavam diante de um problema, que era saber se aquilo que estava na superfície da água era um crocodilo ou um toco de madeira. Um dos bois disse que era crocodilo e o outro disse que era madeira. O boi que achava que era crocodilo, ele utilizou de argumentos para mostrar ao outro boi que aquilo ali era um jacaré. Daniel, quais foram os argumentos que ele utilizou? Gente, foram vários. Ele jogou a pedra, ele cutucou, ele jogou a água e depois ele pulou. Então, tudo isso ele utilizou como argumento para convencer o outro boi de que aquilo era, de fato, um jacaré. Não bastado tudo isso, e o outro boi não se convencendo, o boizinho que achava que era o crocodilo foi lá e pulou em cima do jacaré e acabou sendo engolido. Daí, foi por conta disso que ele conseguiu convencer
o outro boi de que, de fato, era um crocodilo. Então, gente, o processo de argumentação estava muito claro ali, tá certo? Ele foi completamente construído. Então, tudo isso que aquele boi utilizou para convencer o outro de que era um crocodilo são os argumentos. E quando ele consegue o seu objetivo, tá certo? O boi é engolido. Então, o processo de argumentação teve, certo? Conseguiu convencer. Que pena que o boizinho teve um final triste, porque ele foi engolido. Mas vocês percebam que o processo de argumentação é contínuo, porque o boi ao lado também disse que era madeira. Agora, o que acontece? O outro boi vai ter que explicar de um jeito melhor, né? E não pular em cima, para não ser engolido. Mas, gente, tudo isso era para explicar para vocês que existem processos argumentativos em tudo que a gente faz, tá certo? E esse processo de argumentação, ele se dá à medida que a gente constrói um texto. Ou seja, é por meio das nossas interações com o outro, por meio de textos, que esse processo de argumentar, ele vai surgir. Agora, a gente não vai contar história. Agora a gente não vai explicar alguma coisa. Agora a gente não vai dialogar sobre tal assunto. Agora a gente vai convencer o outro de aquilo que nós achamos correto, de acordo com as nossas convicções, crenças e ideias, são corretas, são concretas. E tudo isso, galera, também permite ao outro, certo? Argumentar da mesma forma. E muitas vezes essa argumentação que volta, ela não é a mesma que a sua, tá? Porque o outro pensa diferente, ele tem outras ideias, outras crenças, outros valores, tá? E a gente fica nesse processo de argumentar para todo lado, certo? Mas, gente, uma das outras coisas que eu queria falar para vocês agora é sobre sequência argumentativa, que é um dos tópicos do conteúdo de vocês. Gente, para a gente falar de sequência argumentativa, nós precisamos primeiro falar de sequência textual. O que é uma sequência textual, tio Daniel? Gente, uma sequência textual nada mais é do que a estrutura básica que constitui um gênero textual. Eu ainda não entendi. Gente, pense um texto como se fosse um peixe, tá? E a sequência textual é a espinha do peixe, ou seja, é tudo aquilo que vai fazer a estrutura do texto. Então, se eu tenho um corpo humano como texto, os ossos é a sequência textual. E existem vários tipos de sequências textuais, como uma sequência narrativa, uma sequência dialogal, uma sequência explicativa, uma sequência argumentativa, tá? Daniel, na sequência narrativa, qual é o tipo de peixe? É o tipo de peixe que vai nadar no mar de contar histórias. O dialogal é de conversar, o explicativo é de explicar as coisas e o argumentativo é de convencer ao outro. Daniel, um texto só tem um tipo de sequência argumentativa? Não. Gente, é muito difícil um texto conter somente um tipo de sequência textual, tá? Tem várias sequências textuais dentro de um texto. Beleza? Então, aqui a gente vai ficar hoje com a sequência argumentativa. E eu vou dizer para vocês o que é. Gente, uma sequência argumentativa nada mais é do que a estrutura que um texto possui quando o seu foco é argumentar sobre determinado assunto. Ou seja, a gente vai ter dentro de um texto sequências argumentativas toda a vida que o propósito daquele trecho for convencer o outro. Ou seja argumentar. Então, se eu tenho um texto de 30 linhas e no meio início eu faço uma descrição, aquela descrição não é uma sequência argumentativa. Ela não tem um objetivo para argumentar. Entretanto, a partir do momento que eu coloco a minha opinião sobre aquela descrição, eu já insiro uma sequência argumentativa. Por quê? Agora, o meu propósito é mostrar a minha opinião e dizer para o outro que eu acredito nisso, certo? E que eu vou convencê-lo a todo custo de que eu estou correto. Então, eu insiro ali uma sequência argumentativa. No caso da resenha crítica, gente, é lotado de sequências argumentativas.
No texto que a gente está lendo, que é universos, pessoas e o céu no andar de baixo, apresenta várias sequências argumentativas, tá certo? Então eu vou ler um trecho do texto que contém uma sequência argumentativa e vou explicar melhor o que é. Então, gente, a Carla Antunes, tá? Ela solta uma opinião dela lá no terceiro parágrafo, certo? Já quase no fim, na metade do parágrafo, e ela diz assim: a vida do personagem central me soou como uma metáfora sobre escolher entre voar e ter os pés no chão, entre o universo dos sonhos e o da dureza da realidade. Isso aqui é a opinião dela que ela teve sobre o filme, que ela achou o enredo como uma metáfora, né? E isso aqui é a opinião dela. Ela diz, ó, me soou, quando ela diz me soou, é a opinião dela, tá? Então ela inseriu aqui uma opinião e toda opinião ela é uma sequência argumentativa. Ou seja, quando a gente tem textos argumentativos, as opiniões elas são muito relevantes, tá? Como também outros argumentos. No finalzinho, e é o tema da nossa próxima aula, avaliação apreciativa, ela coloca assim, ó: mas o que posso afirmar é que, a mim, este é um filme raro. Recomendo e muito. Quando ela diz recomendo e muito, tá? Ela está lançando a sua recomendação. Então, de tudo aquilo que ela disse, se o outro não conseguiu se convencer, ele não vai assistir esse filme, tá? Mas, como ela argumenta muito bem, ela seleciona palavras bonitas, palavras que se encaixam com o contexto, e também ela coloca o sentido de que o cinema é maravilhoso, que nós precisamos estar mais de cara com o cinema, de que o cinema já tem 117 anos, que a todo tempo está se renovando, e de como os curtas-metragens também são importantes para essa indústria cinematográfica, além de resenhar sobre o curta-metragem O Céu no Andar de Baixo. Então ela faz isso muito maestral, certo? Foi de uma maestria suprema, tá? E eu tô falando aqui no caso da resenha crítica, tá? Porque se eu for abrir para vocês o leque de textos argumentativos, dá 1 milhão de horas e a gente não termina de falar sobre isso, beleza? Galera, falando da resenha crítica ainda, nós vamos ter uma estrutura básica, tá? De um texto que vai ser uma resenha crítica. A gente vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Daniel, isso significa dizer que uma resenha crítica tem 3 parágrafos? Lembra do que a gente falou, que parágrafo não necessariamente é falar de vários assuntos em um mesmo espaço. Não, gente. Galera, uma resenha crítica pode ter 3 parágrafos, 4 parágrafos, 5 parágrafos. Vai depender do tamanho que o escritor quer para aquela resenha, tá certo? E nem por isso que a gente vai dizer que o primeiro parágrafo é a introdução e que o último parágrafo é a conclusão. Eu posso inverter, às vezes, essa ordem, mas de forma canônica, ou seja, de forma padrão, tá? Nós vamos encontrar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, todos os parágrafos ou o parágrafo que apresenta o assunto e também onde aparece a tese, ou seja, a ideia que será defendida no texto, será chamado de introdução, tá? Ou seja, a introdução ela tem esse objetivo, apresentar o assunto. E além disso, gente, depois de apresentar o assunto, dizer sobre o que o texto vai falar, quando a gente trata de um texto argumentativo, é necessário a apresentação também de uma tese, ou seja, a ideia que será defendida. Então, se eu for resenhar sobre um filme, no caso, eu vou dizer um filme muito famoso que é o Titanic, tá? Eu vou dizer que aquele texto vai falar sobre o filme Titanic e que eu acho o filme Titanic muito massa. Essa é a minha tese, essa é a minha opinião, essa é a minha ideia. E eu vou defender essa ideia a partir de argumentos.
Mas agora eu não faço mais isso na introdução. Eu pulo para uma outra parte, que é o desenvolvimento. Nessa parte é feita a argumentação propriamente dita. O autor defende seu ponto de vista e tenta provar sua tese inicial. Ou seja, agora o escritor, ou o falante, né, o locutor, se for um texto oral, ele vai selecionar argumentos. Ou seja, ele vai em busca de dados, de estatísticas, de citações, de exemplos, para ele fundamentar a sua tese, ou seja, para ele comprovar de que o filme é muito massa. E no caso, quem vai fazer isso sou eu, né? Então eu vou dizer que o Titanic, para a época que ele foi lançado em 1997, foi um filme avassalador, que mostrou um romance que não era comum da época, que reconstruiu uma história. Então, gente, eu vou selecionar a partir do meu ponto de vista, a partir daquilo que eu acho, tá? E isso servirá para eu que comprovar, provar a minha tese inicial. Tem gente que não consegue fazer isso. Tem gente que, embora ele selecione todos os argumentos do mundo, ele não consegue convencer o outro de que está certo. Então, é muito complicado esse processo de argumentação, mas tem muita gente que consegue. Quando a gente consegue deixar um produto com um preço menor do que o vendedor propôs, meu pai, ali a gente já conseguiu argumentar e a argumentação foi um sucesso. Da mesma forma, quando a gente vai negociar alguma coisa, a gente consegue uma relação boa dos negociantes, tá certo? Então, a argumentação, ora ela vai ser efetiva e ora ela não vai ser efetiva. Quando ela não é efetiva, que não agrada nenhum dos dois lados, a gente vai ter um negócio chamado polêmica, certo? Que nenhum dos lados está satisfeito e eles ficam argumentando e não sai do lugar, beleza? E por fim, galera, a gente vai ter a conclusão. É nesse trecho aqui que o autor ele vai retomar a tese, ou seja, ele vai retomar a ideia que ele disse bem anterior no texto, como também ele vai reforçar os seus argumentos, ou seja, dar o grande finale ao texto, beleza? A Carla Antunes faz isso muito bem, tá certo? Ela coloca o cinema como o tema já no início do texto, tá certo? E no final ela diz assim, que lógico que tudo que disse é relativo, depende muito de quem assiste ao filme e da sua relação pessoal com a obra. E aqui ela conclui, ou seja, ela diz que, independentemente de tudo aquilo que ela disse, as impressões sobre o filme será da pessoa que assistiu, tá certo? Ela está fazendo somente a sua exposição de opinião por meio de uma resenha crítica, tá certo? Galera, finalizando esse conteúdo sobre argumentação, e que esse conteúdo vai se estender ao longo dos anos vindouros de estudos, até chegar o momento em que vocês farão o Enem, cuja redação é um texto argumentativo, tá? Além de argumentativo, ele também é dissertativo. Então, ele tem outra coisa, e essa outra coisa a gente vai ver depois, tá? E não é no sexto ano, não. É mais pra frente. Gente, tipos de argumentos. Daniel, eu vou selecionar argumentos para eu fundamentar minha tese, não é verdade? É verdade. Mas quais são os tipos de argumentos que você pode selecionar? Gente, para construir uma argumentação em determinado contexto, ou seja, em determinado assunto, o autor do texto ele pode recorrer a certos recursos, ou seja, ele vai em busca de ferramentas para acochar o parafuso da argumentação. Ou, em outras palavras, ele vai atrás de coluna para sustentar a tese, tá? E no livro de vocês traz 3 tipos de argumentos, que é o argumento por exemplificação, argumento por comparação ou analogia e argumento de autoridade, que é aquilo que eu vou explicar para vocês agora e também dar exemplos. Gente, exemplificação. O autor do texto utiliza de exemplos para sustentar e comprovar sua tese, ou seja, é quando o autor ele vai procurar exemplos
daquilo que ocorreu, ou se ele está falando de algo, ele vai dizer que aconteceu em algum lugar, com alguém, em um dado momento, e ele vai exemplificar, tá certo? Por exemplo, se eu fosse dar um exemplo, um argumento de autoridade de exemplificação, para eu dizer que o filme é sensacional, é que muitas pessoas lotaram em cinemas, ou seja, eu disse que teve um exemplo da lotação, foi que no cinema do Iguatemi foram mais de 190 pessoas, ou seja, eu disse que ocorreu alguma coisa, tá? Então é um exemplo. Como também eu posso fazer comparação ou analogia. O autor faz uma analogia, uma comparação para convencer interlocutores. Olha, o filme Titanic é tal qual esse filme aqui que também fala sobre a temática do amor, tá certo? Ou seja, eu faço comparações entre filmes ou entre livros. Por exemplo, eu estou lendo agora o livro Extraordinário. Vixe, ele tá ali no meu quarto. Mas eu posso dizer que Extraordinário é um livro que ele se compara à história de... Ai, meu pai eterno. Não, pronto. Eu vou dizer sobre A Menina que Roubava Livros, certo? Que é um livro que fala sobre a menina que superou a Segunda Guerra Mundial. Eu vou comparar a história com a história de Anne Frank, do livro O Diário de Anne Frank. E eu vou utilizar essa comparação, porque ambos os livros pertencem ao mundo da temática da Segunda Guerra Mundial. Então, se eu fazer uma resenha e eu fosse exemplificar, não, comparar o livro A Menina que Roubava Livros, eu poderia utilizar do livro O Diário de Anne Frank, tá? Como também, gente, eu posso utilizar da minha autoridade para argumentar. Ou seja, quando o autor usa informação de alguém ou de uma instituição publicamente considerada especialista no assunto abordado. Como assim? Vamos lá. Se eu fosse escrever uma resenha crítica sobre A Menina que Roubava Livros, eu pegaria um historiador, tá certo? Que ele tem informações sobre a história, tá? Sobretudo um historiador da Segunda Guerra Mundial, e diria uma coisa que ele disse que se refere à Segunda Guerra Mundial. Pronto. Eu pego essa fala do historiador, digo que é dele, utilizei o quê? Um argumento de autoridade. Ou seja, foi dado por um especialista no assunto, tá? Como também, gente, uma instituição. Por exemplo, isso não vai caber em uma resenha crítica. Mas o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Estatística, né? De Geografia e Estatística, desculpa. Eu vou dizer que ele é um instituto que ele desenvolveu dados e eu posso comprovar aquele dado a partir da instituição que fez, beleza? Então, gente, passando para... Opa, repetiu. Passando para os exemplos, olha aqui, ó. No texto lá da Carla Antunes. Me impressiona como as relações sociais que derivam da interseção entre esses universos geram redes super complexas de vivências de pontos de vista, conhecimentos e sentimentos. Tomarei o cinema como referência para exemplificar isso. Ou seja, ela cita algo, ou seja, ela diz algo que ela se impressiona com as relações sociais, que derivam dessa mistura de universos, e ela vai utilizar do cinema para exemplificar aquilo que ela disse. Ou seja, ela tem uma tese. A tese dela é de que as relações sociais geram redes super complexas de vivências, de pontos de vista, conhecimentos e sentimentos. Essa é a tese dela, essa é a opinião dela, essa é a ideia dela. Então ela vai utilizar de um argumento de exemplificação para o quê? Dar um exemplo, tá? E o exemplo é o quê? Cinema. Então perceba aqui como é que ela constrói. Como também, gente, aqui no argumento por comparação. Trata-se de uma animação cujo nome é O Céu no Andar de Baixo. O tipo de filme que funciona quase como um desfibrilador trazendo algo de vida através do choque, sabe? Ou seja, ela compara o filme com um
desfibrilador, que é aquele aparelho que quando a pessoa morre, os médicos vão lá para ressuscitar. Usa do choque, a pessoa faz puf, certo? E aí a pessoa, o coração volta a bater. Então ela compara, certo, o filme com esse aparelho, tá? Então aqui ela utilizou de o quê? De um argumento por comparação. Como também, gente, ela vai usar da autoridade, certo? E é da autoridade da internet, e ainda ela diz que as informações são imprecisas, mas ela diz assim, ó, que esse deve ser um número que muda bastante, pois são milhares produzidos anualmente no mundo, na casa dos 20 mil, segundo informações imprecisas da internet. Ou seja, segundo a internet afirma que cerca de 20 mil filmes são produzidos anualmente, tá? Então a gente vai ter aí essa gama de filmes que foi dada pela autoridade da internet. Eu poderia pegar um cinéfilo e dizer a opinião dele, dizer assim, segundo Robert, vamos supor que o Robert é um cinéfilo, especialista em cinema. E aí, segundo Robert, ele acha o filme O Céu no Andar de Baixo uma grande porcaria. Ou seja, foi um exemplo, ou foi o quê? A opinião dele, que ela utilizou como autoridade, porque ele é um cinéfilo, tá? Então, gente, esse é o conteúdo, os exercícios destas aulas, tanto a parte 1 como a parte 2 da resenha crítica, está lá no TD1. Façam. Qualquer dúvida, me procurem na live que eu vou estar com todo prazer para tirar suas dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.